Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Danilo, eu sou estudante do curso de Sistema de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo e nessa apresentação eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, né? Meu trabalho de conclusão de curso. Parte dele foi o desenvolvimento desse dashboard. Aí, e nesse dashboard eu utilizei tecnologias open sources para análise de dados e também para visualização de dados. E o título do trabalho é Implementação de um Dashboard utilizando tecnologias open source para análise de dados da Covid-19 no Espírito Santo. Um dos autores sou eu, né, Danilo de Oliveira. O outro autor é o Moisés Saavedra Mena, que foi meu professor orientador, que esteve me orientando nesse trabalho aí. Bom, nos tópicos, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Vou dar uma visão geral sobre o trabalho. Depois eu vou falar um pouco sobre o escopo do projeto, as delimitações, uma visão geral do que foi feito. Depois eu vou falar um pouquinho das fontes de dados utilizadas. Vou falar um pouquinho também sobre o tratamento de dados, que é uma das etapas incluídas no escopo. Vou falar também sobre a visualização de dados, que é outra parte que está envolvida no projeto. Vou falar também sobre o desenvolvimento do dashboard e, ao final, vou fazer algumas considerações sobre o trabalho, sobre o projeto. Bom, vamos lá. Sobre o trabalho, foi desenvolvido como parte de um trabalho de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, como foi mencionado, e com foco, tipo assim, como o foco foi na análise de dados da Covid do Espírito Santo, os objetivos foram desenvolver um dashboard através de tecnologias gratuitas e de código aberto, disponibilizar uma base de dados abrangente, que inclui indicadores diversos para municípios e também, nessa base de dados, inclui também sobre bairros, né? Todos do Espírito Santo. E essa disponibilização de base de dados abrangente, ela é feita através da integração de dados. E bom, o resultado final, né, do projeto é esse dashboard. Depois eu vou mostrar melhor ele funcionando na prática, vou explicar. E, basicamente, nós temos aqui alguns componentes visuais, alguns gráficos, um mapa cloroplético, né, que é muito utilizado para análise de dados. Também tem alguns indicadores, como podemos ver aí em cima, que é total de casos confirmados do estado, total de óbitos e total de curas. Um dos gráficos também que foi utilizado foi o gráfico de evolução, que a gente pode visualizar a quantidade de casos, curas e óbitos, e também os scatter plots, que estão localizados na parte inferior do dashboard. Esses dados, esses tipos de gráficos são muito úteis para a gente poder fazer uma análise comparativa visual entre duas propriedades. Então, como as duas em conjuntos estão localizadas, né, em comparação com as outras. Então, cada bolinha dessa aqui representa um município. Até o presente momento, esse é o estado atual, né, do gráfico, do dashboard, aliás. Ele se encontra dessa forma e, basicamente está feito dessa forma, e nós também faremos, como trabalho futuro, a construção desses mesmos scatter plots, que está localizado no final, para bairros, né? E depois eu vou explicar um pouco mais sobre eles. Agora, falando um pouquinho do escopo do projeto, basicamente, começou com a pesquisa por base de dados. Logo quando começou a pandemia, deu-se início a esse trabalho, né? A gente viu essa necessidade aí, como explodiu o número de casos do coronavírus, teve essa pandemia, diversos cientistas ao redor do mundo começaram a fazer essas pesquisas, né? Começaram a fazer diversos trabalhos relacionados a esse tema. Não somente esforços foram reunidos para vacina, para coisas assim, ligadas diretamente à saúde, né? A resolução desse problema. Mas também, uma das necessidades foi o acompanhamento, o monitoramento
da evolução dos casos. E esse acompanhamento, ele tem a forma principal, né, que foi utilizada foi através de dashboards. Nós tivemos aí diversos dashboards que foram construídos e dessa forma motivou a realização desse trabalho. Bom, aí para que nós pudéssemos construir o dashboard, precisamos fazer uma busca por base de dados para ver o que nós tínhamos disponível, né? E depois dessa etapa de pesquisa por base de dados, logo depois que foi encontrado algumas fontes de dados interessantes, nós demos início à realização do processo de ETL, que é basicamente extrair os dados das fontes, fazer uma transformação, porque geralmente os dados vêm com ruídos, vêm despadronizados, então eles precisam de um tratamento para que eles possam ser processados em seguida, com facilidade, pelas bibliotecas de visualização e de até mesmo umas análises mais profundas, né? Análise de dados, aplicação de técnicas de data science. Então essa etapa inicial de preparação dos dados é fundamental. Então foi realizado esse ETL, né? E em seguida foi construído o dashboard para a visualização de dados e monitoramento do desenvolvimento, né, da pandemia, da transmissão, né, do vírus, do aumento de mortes, todo esse acompanhamento pode ser realizado através desse dashboard. Bom, o escopo do projeto, através dessa imagem aqui, podemos ver que a primeira etapa foi a coleta dos dados através do painel da Covid do Espírito Santo. O painel da Covid, basicamente, aqui no Espírito Santo, foi feito um dashboard usando o Power BI, que foi disponibilizado pelo Espírito Santo. E nesse dashboard foi disponibilizado também um link para que qualquer pessoa possa baixar um CSV, uma planilha com todos esses dados. Ou seja, todos os dados que aparecem no dashboard do painel da Covid do Espírito Santo, eles podem ser baixados através do CSV. E, basicamente, esse CSV é um formato, né, um formato de arquivo que pode ser utilizado para processamento de dados, né, pode ser aberto até na planilha Excel, através desse formato CSV. Aí, após a coleta dos dados, foi realizada a limpeza, né, transformação, redução dos dados, e em seguida foi realizada uma integração de dados com uma outra base de dados. Ou seja, então a gente pegou a base de dados da Covid-19, que continha ali notificações, evolução de cada notificação, se foi curado ou se veio a óbito. Então, a gente pega essa planilha, esses dados da Covid, e faz uma integração com indicadores do Espírito Santo, ou seja, indicadores diversos, como, por exemplo, o PIB, IDH, mortalidade infantil. Então, a gente pega todos esses indicadores disponíveis pelo IBGE e faz uma integração com o dado da Covid-19, gerando, assim, uma base de dados mais enriquecida, podemos dizer assim, mais diversificada. E isso é muito benéfico para uma análise mais profunda e para uma visualização de dados melhor, porque você tem um nível de detalhes melhor na base de dados. Então, após essa integração de dados, os dados eles são armazenados em formato CSV também. Mas, assim, nesse primeiro momento, no estágio atual, esses dados eles são salvos no formato CSV. Então, a gente faz esse processamento, essa integração, e salva esses dados processados e integrados também no CSV. Mas, futuramente, o objetivo é a gente fazer um banco de dados na nuvem para que a gente possa armazenar esses dados para diversas análises. E após essa etapa aí de ETL, né, de salvar essa base de dados mais enriquecida, a gente iniciou o desenvolvimento do dashboard, que basicamente a gente criou os componentes visuais, e uma vez que a gente tinha um conjunto de componentes visuais, que são os gráficos e mapas, a gente desenvolveu o layout do dashboard e incluiu esses gráficos no dashboard. Bom, vou falar um pouco agora sobre as fontes de dados utilizadas, né? Basicamente, temos o painel da Covid-19, conforme foi mencionado,
pode ser acessado através desse link aqui, ó, coronavírus ES.gov, né? Também utilizamos a API de serviços do IBGE. Essa API ela é bem legal, ela fornece dados de pesquisas, projeções, nomes dos estados, a divisões político-administrativas, né, que são os municípios, micro-regiões, mesorregiões. Toda essa gama de dados pode ser facilmente acessada através da API do IBGE. E também, uma desses dados, né, que está disponível lá, que pode ser acessado, é o shape, ou seja, o mapa do Espírito Santo em formato GeoJSON. Esse mapa, ele permite, nesse formato GeoJSON, esse formato ele é aceito por várias bibliotecas bibliotecas de visualização de dados. Então, basicamente, você passa um GeoJSON, né, representando ali o mapa do estado, e a biblioteca ela vai renderizar esse mapa, e juntamente com essa renderização você pode colocar ali uma cor, né? Pode fazer um mapa cloroplético, que aí, no caso você vai colocar uma cor para cada localidade, e também você pode fazer um mapa de bolha, né? Onde as bolhas maiores é onde tem a maior incidência. Então tudo isso pode ser feito através desses tipos de dados, né? Bom, então, além dessas duas bases de dados, também foi utilizado o IBGE Cidades, que pode ser acessado através desse link aqui. Nesse trabalho, foi utilizado um conjunto, né, de indicadores, porém, o IBGE Cidades permite a gente acessar mais indicadores do que foi utilizado nesse trabalho, então o objetivo desse trabalho também é fazer análises com mais indicadores, além das que foi coletado, né? E basicamente é isso, né, as fontes de dados. Foram essas três. Esse aqui é o painel da Covid do Espírito Santo. Conforme eu falei, ele foi feito em Power BI. E, basicamente, ele apresenta aqui para a gente uns filtros, né, para a gente poder visualizar, filtrando por região, por município, que a gente pode ver uma tabela. Também temos o bairro, os casos acumulados. Então, ficou bem bacana esse painel da Covid-19. O Power BI ele é uma ferramenta muito bacana também, né, para desenvolvimento e tal, porém ele é uma ferramenta paga, né? Então, tem a versão gratuita, se eu não me engano, mas no caso, as bibliotecas que foram utilizadas nesse projeto aqui, são totalmente open source, totalmente código livre, aberto, pode ser acessado no GitHub, e é isso. E nesse botão aqui, azul marinho, baixar dados CSV, através dele a gente consegue adquirir o link, né, para baixar os dados da Covid-19 e ali fazer uma análise de dados e utilizar da mesma forma que foi utilizado nesse projeto, como, por exemplo, né. Esse aqui é o IBGE Cidades. Aqui eu já tirei o print aqui com a tela de resumo aberta. Basicamente, você pode procurar pela cidade, pelo estado que você quiser, procurar a localidade, por exemplo, o município, e você pode gerar um resumo, né, dos indicadores. E esses resumos você pode selecionar aqui nesses checkboxes, os indicadores que você quer baixar na planilha, e você pode selecionar até 6 indicadores por vez. Então, e basicamente ele vai gerar ali a tabela de resumo, e você pode adquirir esses dados. Essa aqui é a API de serviços do IBGE. Nelas aqui a gente tem diversos serviços que podem ser acessados, conforme foi dito, né? Tem as malhas geográficas, que a gente pode baixar o shape da localidade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de dados, sobre a etapa de tratamento de dados. O foco do tratamento de dados, né, nesse primeiro momento, essa primeira fase aí do projeto, foi exclusivamente para construir o dashboard. Então, por isso, o resultado desse processo, ele foi a geração dos dados em forma de contagem, né, nesse primeiro momento. Então, a gente gerou uma tabela com a contagem assim, para cada município e bairro, e para cada data. Então, ali a gente tem a contagem de quantos confirmados, quantas curas,
quantos óbitos, tanto por dia quanto uma contagem acumulada também. E, basicamente, foi essa aí a saída, né, do processo. E os dados obtidos pelo IBGE Cidades, eles se referem a um determinado ano, ou seja, por ele ser, por aqueles dados lá se valer, né, vamos dizer assim, para o ano inteiro, então a gente não precisa de toda hora estar baixando esses dados para reprocessar eles. Então eles já ficam já armazenados numa pasta lá, e ele só é utilizado para fazer a integração com os dados novos da Covid-19 que vem chegando, né? Diariamente. Porque os dados do Covid-19 são atualizados diariamente, então esses sim precisam passar por um reprocessamento diário, né? O mapa do Espírito Santo, conforme foi dito, né, ele foi obtido no formato GeoJSON, através da API do IBGE, e, em seguida, logo quando a gente obtém esse gráfico, né, do Espírito Santo pela API do IBGE, ele inclui uma região chamada Ilha da Trindade. Só que essa ilha ela não é muito monitorada na análise de dados da Covid-19. Então, ela foi excluída, foi aberto o arquivo GeoJSON, foi localizado, os pontos que se referem a essa localidade foram removidos do arquivo, e agora a gente consegue gerar um mapa sem essa ilha. Como essa ilha ficava afastada do Espírito Santo, né, da costa do Espírito Santo, então ele acabava gerando um gráfico meio desorganizado, meio desproporcional. Então, removendo essa localidade, o gráfico fica bem disponível na tela, né? Basicamente, essa aqui é a biblioteca que foi utilizada para fazer a manipulação de dados, né, que é o Pandas. É uma biblioteca gratuita, open source, excelente, muito utilizada para análise de dados. Então, ela lhe permite a gente carregar os dados de uma URL ou um arquivo CSV que está na máquina. E, além disso, ele tem diversas funcionalidades muito boas para poder carregar uma base de dados. E, além da carga de dados, né, a gente tem ali diversas funções, diversos métodos, estrutura de dados para você manipular os dados, né? E, bom, agora eu vou falar um pouco da visualização de dados. Antes de iniciar o desenvolvimento do dashboard, foi desenvolvido um notebook Python para poder construir os gráficos e mapas. E os componentes visuais, eles foram desenvolvidos através da biblioteca Plotly. Uma biblioteca muito boa, excelente para análise visual, né, de dados, para visualização de dados. Uma vez que o conjunto de componentes visuais ficaram prontos nesse notebook, né, deu-se início ao desenvolvimento do dashboard, onde foi criados layouts, e com isso, conforme ficou pronto o dashboard, foi incluído os gráficos, né, no dashboard. Bom, para isso foi utilizada a biblioteca Plotly, conforme podemos ver aqui, essa aqui é a tela inicial da biblioteca, quando você acessa ela. Basicamente, ela é uma biblioteca open source, né, para biblioteca gráfica, né? Então, a gente tem aqui ela disponível para Python, para a linguagem Python, para a linguagem R e também para a linguagem JavaScript. Bom, aqui alguns dos gráficos que foram desenvolvidos. Então, a gente tem aqui o mapa de incidência e o mapa de letalidade. Então, para cada um desses mapas, observe que a gente tem aqui uma barra de cor, né? Uma barra aqui no lado direito. E essa barra, ela auxilia a gente a observar melhor o intervalo de dados que compreende esse mapa. Então, aqui a gente tem o mais amarelo ali, no caso da incidência, ele quer dizer que é zero, né? Desculpa, ele é a menor incidência que houve. E o mais escuro, ele é a maior incidência que houve, ou seja, acima de 700. No caso da letalidade, a gente também tem essa variação aí. O mais claro é que teve mais baixa letalidade, né, no caso da letalidade, e o mais alto é o que maior teve a percentual de letalidade.
Por que esse gráfico de incidência ele é útil, né, no caso de uma pandemia dessa? Porque a incidência, o que ela faz? Ela, basicamente, você divide o número de casos de uma determinada região, seja um município, um bairro ou um estado, qualquer localidade, você pega o número de casos e você divide pelo total de habitantes. Então você torna relativo a quantidade de casos para a quantidade de habitantes. Porque se você for comparar em números absolutos uma localidade com outra, a sua comparação não fica tão assertiva. Por quê? Porque uma cidade às vezes tem mais habitantes que o outro. Então você fazendo essa forma de relativização, né, você relativizando a quantidade pela quantidade de habitantes, então você consegue saber qual é a incidência naquela localidade. No caso aqui, foi multiplicado por 10 mil, então a interpretação desse gráfico, desse mapa, né, de incidência, seria X casos para cada 10 mil habitantes. Por exemplo, nós temos aqui o mais escuro aqui, esse município aqui na parte inferior, mais escuro, ele tem por volta de 700 casos para cada 10 mil habitantes. E a letalidade é a divisão, né, do número de casos, quer dizer, do número de óbitos pela quantidade de casos. Então você tem um percentual de letalidade com base nos casos, né, nos casos. E esses dois indicadores, incidência e letalidade, eles, além de poderem ser visualizados assim em forma de mapa, para a gente poder localizar as regiões, né, que estão mais graves, né, em comparação com outras, a gente também tem essa visualização na parte direita aqui, que é o scatter plot. Então, nessa visualização, a gente consegue ter essa relação entre as duas variáveis, entre os dois indicadores, incidência e letalidade. Então, cada bolinha dessa plotada aqui é um município. Então, podemos observar que os municípios que estão mais à direita são aqueles que têm maior letalidade, onde o maior percentual de pessoas que foram infectadas vieram a óbitos. Não assim, maiores pessoas que foram infectadas, mas maiores onde, tipo assim, maior percentual em relação ao número de casos confirmados, porque também pode ser que venha indicar uma subnotificação, né? Pode ser que tenha essa possibilidade. Então, os que estão mais acima no gráfico é onde tem a maior incidência. Bom, além desses gráficos, eu vou falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento do dashboard. Para o desenvolvimento do dashboard, foi utilizado o framework chamado Dash, que também é implementado na linguagem Python. E o framework Dash, ele é open source e ele disponibiliza uma biblioteca chamada Dash Core Components. Essa biblioteca, basicamente, ela renderiza tags HTML e são declaradas, você declara cada uma dessas tags, né, utilizando a linguagem Python, através dessa biblioteca Dash Core Components. Então, isso aí traz para o desenvolvedor uma abstração. Então, uma vez que ele não precisa ficar digitando muitos códigos, muitas tags HTML, você simplesmente utiliza essa biblioteca e com menos código você gera os códigos HTML. Então, isso torna um pouco maior a produtividade. E sem falar também que isso auxilia pessoas que talvez não tenham muita habilidade com HTML, estão utilizando essa biblioteca e essa pessoa tem a familiaridade com Python, então ela vai conseguir fazer então dashboards que foram feitos para a web, né, que por baixo dos panos utilizam HTML, então ele consegue fazer esses dashboards com mais facilidade. E para desenvolver o layout do dashboard, foi utilizado o Dash Bootstrap Components. Então, basicamente, alguém pegou o Bootstrap, que é uma biblioteca para a interface gráfica, né, do web, né, bem famosa, pegaram essa biblioteca e implementaram ela para o Dash no Python. Então, isso traz aí as estilizações do Bootstrap, então deixa o layout bem agradável, bem fácil de interagir. E, basicamente, essa aqui é a tela do Dash, né?
Então, é uma documentação muito boa, com filtro, você pode filtrar aqui, pesquisar sobre alguma coisa que você talvez esteja desenvolvendo. Então, ela te dá aqui bastante suporte. E, além disso, essa documentação, ela explica até mesmo o deploy da aplicação. Se você quiser tornar disponível, né, na nuvem, ele explica aqui embaixo como fazer isso. E foi seguido esse tutorial, né, de como fazer o deploy da aplicação, como botar ela no ar, e foi colocado ela no Heroku, né, que é um site aí para implantar, fazer deploy de aplicações web. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco também do dashboard funcionando no Heroku, né, onde foi implantado. Basicamente, esse daqui é o Dash Bootstrap Components, que é a biblioteca para exibir os componentes do Bootstrap, né? E basicamente é isso. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Bom, Daniele perguntou qual foi a maior dificuldade para desenvolver o dashboard, o que ainda pode melhorar. Legal. Bom, a maior dificuldade para desenvolver o dashboard, né, você mais assim, com a familiaridade, é mais um pouco da familiaridade, assim, para estruturar o código em Python, né? Porque eu confesso que eu não tenho muita habilidade para separar em módulos uma aplicação em Python. Então, no começo, eu fui desenvolvendo o dashboard, ele todo em um único arquivo Python. Então, eu vi que o código estava ficando muito grande no mesmo arquivo, e isso atrapalha a visualização, fazer uma manutenção, entender o código também, né? Então, para poder fazer essa quebra, essa modularização do código, eu tive um pouquinho de dificuldade. E, basicamente, também, no começo, para poder fazer aqueles componentes visuais que são exibidos no dashboard, então eu tive um pouco de dificuldade para poder parametrizar, para configurar, para poder exibir, no caso de mapa de letalidade, eu tive um pouquinho de dificuldade para exibir o percentual, ou seja, que é a unidade percentual, né? Mas, assim, seguindo lá a documentação, eu consegui efetuar esses trabalhos, né? Então, a documentação é muito bem explicativa. Então, para você ver, né, o quão evoluído e quão benéfico é utilizar uma biblioteca open source, né? Uma biblioteca mantida pela comunidade, todo mundo envolvido, ajudando. Então, isso só torna melhor a possibilidade de fazer coisas bacanas, né? Então, é muito legal utilizar essas bibliotecas. Então, isso ajudou muito a documentação e, basicamente, essa foi a dificuldade, né, que eu tive. E, basicamente, o que ainda pode melhorar é a criação do banco de dados na nuvem, né? Então, porque aí com o banco de dados na nuvem a gente pode atualizar os dados sem precisar de atualizar, né, todo o projeto. Então, uma vez que o dashboard está lá na nuvem rodando, e você atualiza, aí você quer atualizar os dados que são exibidos, então você só atualiza o banco de dados, né, os dados, e o dashboard ele vai consumir aqueles dados atualizados. Então, isso aí pode melhorar, isso aí ficou um pouco trabalho futuro, né? Então, seria o próximo passo. Muito bom as dicas aqui do Bernardo sobre a APIs do Ministério da Saúde. É isso aí, vamos considerar utilizar essas coisas aí. Muito bom. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho, né, do dashboard, utilizando ele, né? Basicamente, esse aqui é o dashboard. Como vocês podem ver, ele tá aqui disponível, né, nessa URL aqui. Está disponível e vou exibir aqui. Pronto, carregou. Basicamente aqui, ele nos fornece, né, esses controles aqui, isso é muito bacana. Então, aqui se eu quiser analisar somente óbitos, eu posso desmarcar aqui essas duas propriedades, e aqui eu consigo analisar aqui a quantidade de óbitos, a evolução, né, dos casos aqui no Espírito Santo. Uma coisa que eu lembrei, né, que a Daniela perguntou o que pode melhorar,
é a criação de filtros, controles de filtros, porque até o presente momento não foi desenvolvido, mas parece ser bem simples mesmo de implementar. Eu estava olhando a documentação, e isso também é o próximo passo, né? A gente vai incluir filtros aqui, para o usuário poder, para a pessoa que está analisando, olhando o gráfico, ela poder selecionar aqui os municípios que ela quer visualizar. A evolução, pode filtrar, né? Filtrar aqui, quantidade de data, e basicamente é isso. E, além disso, esses controles aqui, eles são muito úteis, porque eles, inclusive, nos permitem comparar aqui, ó, se selecionar esse controle, a gente consegue comparar os dados, né? Passando o mouse aqui, ó, então a gente consegue visualizar dessa forma. E consegue aplicar zoom aqui também. No caso, a gente consegue fazer o download dos gráficos. Então, isso aqui, todos esses controles aqui, eles são fornecidos automaticamente pela biblioteca, pelo Plotly. Então, é muito bom. O gráfico a gente consegue baixar aqui também a imagem, né, para poder enviar para alguém, para poder apresentar, colocar numa apresentação. Então, é muito bacana. Bom, e aqui eu também coloquei alguns indicadores, né, para poder visualizar. Aqui eu coloquei um intervalo para a gente poder visualizar o intervalo que esses dados aqui que são exibidos, eles estão relacionados, né, com esse período. E basicamente esse é o dashboard, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho, vou mostrar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Vou mostrar um pouquinho agora o notebook, que foi utilizado para fazer o tratamento dos dados, a visualização de dados. Agora eu vou abrir aqui. Basicamente foi utilizado um notebook Python, né, que é essa aplicação aqui do Jupyter. Ela é bastante utilizada para análise de dados, né, para quem é da área de Data Science. E esse aqui é o... Estou abrindo aqui o gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui o link do dashboard, né? Deixa eu só ver aqui. Vou disponibilizar aqui agora o link para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver. Pronto, disponibilizei o link do dashboard. E agora eu vou mostrar agora um pouquinho sobre o pré-processamento dos dados, né? Basicamente, foi utilizado o Jupyter Notebook. Foi criado aqui um notebook, né, para poder fazer o pré-processamento. E o Jupyter Notebook, ele traz aqui bastante funcionalidade boa. Então, você pode colocar código Markdown para você descrever melhor, né, cada etapa do código. Isso torna muito mais legível. Basicamente, aqui eu utilizei a biblioteca Pandas para manipulação de dados. Utilizei aqui também o Unidecode para poder fazer a padronização dos dados, porque para a gente poder fazer esse trabalho, não é interessante que os dados estejam bagunçados, né, vamos dizer assim, porque pode ser que algum município esteja em maiúsculo, outro em minúsculo, aí às vezes algum município pode ter algum acento, algum bairro, outro pode ter acento circunflexo, acento agudo, então tudo isso atrapalha a gente a fazer esse tratamento, essa exibição de dados. Então tudo isso foi necessário, né, fazer essa limpeza, esse tratamento. Aqui foi carregado os dados em uma estrutura chamada Data Frame do Pandas. Basicamente só precisei
chamar aqui o método readCSV do Pandas, passei aqui o parâmetro, a URL do CSV, né, onde pode ser obtido. Aqui eu passei como está separado os dados desse CSV, no caso ponto e vírgula. Tudo isso foi analisado antes. Então, baixei lá a planilha, olhei como é que fiz uma análise visual de como é que os dados estavam estruturados, e tudo isso foi passado como parâmetro para esse método readCSV do Pandas. A codificação do arquivo é essa também. E uma vez que eu carreguei esse data frame, eu exibi ele aqui, ó, os dados. Então, ele mostra aqui para a gente o número de linhas, e observe que ele tem 43 atributos, então é bastante atributo. Então, isso permite uma análise de dados muito boa. E só que dessas 43 colunas, para o nosso propósito, né, que é a exibição do dashboard, então foi necessário ser feita uma seleção de atributos. Então, teve alguns atributos que, como a gente não iria utilizar, então eles foram excluídos, né? Aqui eu fiz um describe, para a gente poder ver como é que esses dados estão, quais são os atributos que nós temos, quantidade e a frequência, e aqueles que aparecem com maior frequência, né, os tops. Então, aqui a gente tem uma visão. O município, no caso, Serra é o que mais aparece aqui, né? Bairro Centro. A idade aqui, a faixa etária de 30 a 39 anos. Então, logo aqui a gente já, com esse método, nós conseguimos ter uma análise aqui geral, né, visual. Bom, depois dessa análise visual, nós temos aqui uma visualização desse atributo, classificação, né, quais são os possíveis, que no caso é de suspeito, caso descartado e confirmado. Então, essa base de dados, ela traz dados aqui de todas as notificações, mesmo suspeita, descartado, então a gente tem tudo isso. Também temos aqui a evolução, se aquela notificação, qual foi a evolução dela, né? Se é ignorado, se está vazia, se evoluiu para uma cura, por um óbito de Covid-19, ou a pessoa veio a óbito por outras causas, né? Por outra causa. E, basicamente, em seguida, nós temos aqui uma visualização rápida, né, e breve do número de casos, quantidade de óbitos, coloquei aqui até com percentual para a gente poder ver. Tudo isso aqui é referente ao todo o estado do Espírito Santo. Então, nós temos aqui essa quantidade de casos, essa quantidade de óbitos e essa quantidade de curas. Basicamente, após essa visualização, essa rápida visualização e carga dos dados, a gente começou a parte de tratamento, né, efetivamente aqui dos dados. Então, foi pegado essa data notificação, que foi a única data utilizada, né, para o dashboard, e ela vem num formato, quando você carrega ela no Pandas, você carrega ela no formato string, né? Então, para poder fazer uma comparação de datas, para poder fazer um processamento melhor, é interessante que ela esteja no formato de data, porque aí você tem várias funções que podem ser executadas em cima delas, que é a função de comparação e tudo mais. Então, uma vez que esse dado ele foi transformado para visualização, né, para a estrutura de data, foi feita aqui uma ordenação pela data, né, de forma crescente, e foi selecionado apenas aqueles casos que estão confirmados. E logo em seguida foi feita uma padronização dos nomes, onde foi retirado o acento, a codificação, né, foi botado para ASCII, né, que é um padrão mais enxuto, né, vamos dizer assim, livre de acento, um padrão mais simples. E em seguida todos os nomes de municípios e bairros foram colocados em maiúsculo, transformado para uppercase. Depois foi feito o cálculo de confirmados, então a gente calculou aqui para cada município e bairro, para cada localidade, o número de confirmados, né? E também foi executado a contagem tanto para confirmados, para simplesmente confirmados, para a quantidade diária, quanto para o acumulado também. Então foi somado, né, a quantidade de acumulados. E observem aqui, ó, que para fazer esse cálculo, eu utilizei apenas 3 linhas aqui, né, de acumulado.
porque o Pandas ele fornece para a gente uma quantidade assim, muito legal de coisas que podem ser feitas, de processamento de dados. Então, eu apenas precisei de fazer um agrupamento aqui por bairro, por município, e fiz uma contagem. Então, uma vez que os dados estão ordenados por data, então ele fez a contagem acumulada aqui de forma bem simples. E para poder fazer o cálculo de confirmados diário, eu fiz o mesmo código desse aqui de cima, porém, eu adicionei aqui, ó, no agrupamento, a data de notificação. Então, para cada dia, ele fez uma contagem daquele dia. Então, com poucas linhas de código, a gente consegue fazer essa contagem. E a velocidade que ele executa isso daqui é muito rápido também. Então, se a gente fosse fazer um for, no caso, né, se a gente não fosse utilizar o Pandas, se a gente fosse fazer assim na mão, toda essa contagem, com certeza a gente gastaria mais tempo, porque o Pandas ele otimiza tudo por baixo dos panos, né? Então ele tem otimização, então ele executa bem rápido essa contagem. Então aqui também tem um cálculo de óbitos, que a gente faz esse cálculo, tanto acumulado quanto confirmado. O cálculo de curas, que também segue a mesma linha, né? E aqui tem a contagem. Então, eu basicamente, uma vez que os dados foram contabilizados, a quantidade de curas e óbitos, eu precisei fazer aqui um produto cartesiano das datas, de todas as datas, todos os dias que os dados compreendem, cada dia, com cada município e bairro, para que todos eles aparecessem na contagem, mesmo que naquele dia um bairro ou um município não tenha nenhum caso confirmado, ele iria aparecer como zero. Então, foi preciso fazer esse produto cartesiano para que todos os municípios tivessem ali uma contagem para todos os dias, mesmo que naquele dia ele não tenha nenhum caso, vindo a aparecer como zero, né? Então, após realizar essa etapa, né, do produto cartesiano, foi feito aqui foi feito uma remoção, né, foi feita uma substituição, aqueles que tinham NA foram transformados para zero, né, conforme foi dito, mesmo que ele não tenha naquele dia. E basicamente foi feita a visualização aqui por último de como ficou o resultado. A gente pode ver que nós temos aqui como dados agora apenas 9 colunas, que antes era 43. E aqui a gente tem a data da notificação, o município, bairro, confirmados e os acumulados. E logo em seguida foi escrito aqui no pré-processamento. Esse aqui é o notebook de manipulação de dados, né, tratamento de dados. Então, os dados foram salvos aqui em CSV. Basicamente essa parte de tratamento, né, de dados. E agora eu vou falar um pouco agora sobre as considerações finais, né. Bom, como conclusão disso, né, o que a gente pode concluir? É possível, né, construir bons dashboards com tecnologias gratuitas e de código aberto. E isso é muito bacana porque se um projeto, sei lá, de cunho não lucrativo, né, se alguém estiver fazendo algum projeto de forma voluntária e não tiver muitos recursos, né, então utilizar uma tecnologia gratuita e open source pode ser muito benéfico, né, porque não tem essa limitação aí não é preciso muito recurso financeiro para poder conseguir uma licença, né, de uso. Então isso é muito bom, muito positivo. E a abstração fornecida pelo Dashcore Components e pelo Dash Bootstrap Components, ele possibilita um ganho de produtividade, uma vez que o usuário ele precisa de escrever menos. Ele só declara os componentes HTML que ele quer exibir, que o Bootstrap renderiza isso e exibe, né, no browser. Devido ao fato do Plotter do Pandas funcionarem muito bem em conjunto, o Plotter ele aceita data frames e estruturas desse tipo. Então, é possível construir um projeto no qual a manipulação de dados e a visualização utilizam a linguagem Python.
Então, você consegue fazer ali a parte de tratamento de dados, a parte de visualização, tudo isso utilizando apenas a linguagem Python. Então, isso traz uma uniformidade do projeto, né? Não traz uma diversidade de linguagens sendo utilizadas. E o Python ele tem as bibliotecas adequadas para isso, né? Então, isso é muito bacana. Como trabalho futuro, a gente tem aqui desenvolver controles dos filtros, né, para os componentes, você poder selecionar ali municípios, bairros, que você quer visualizar, e também desenvolver um banco de dados na nuvem. Então, a gente vai, naquele processo lá de ETL, o armazenamento dos dados com um banco de dados na nuvem não vai ser mais num CSV. Então, a gente vai pegar aqueles dados pré-processados, limpos, padronizados, e vamos deixar ali na nuvem, disponível para outra pessoa analisar, para outra pessoa consumir aqueles dados, né, pré-processados, e aquela base mais diversificada e mais enriquecida, né, com indicadores de municípios, de bairros, tudo mais. E também desenvolver um cron job, ou seja, um código em Python que ele fica determinado período do dia, tipo, todo dia, 3 horas da manhã, ele executa todo esse código aqui de tratamento de dados, né? E como final ele salva esses dados aqui pré-processados no banco de dados da nuvem. Então essa execução diária seria feita através desse cron job. Então isso aí fica como trabalho futuro, né, que vai ser desenvolvido, né? E basicamente é isso, né? Então eu vou mostrar aqui agora, por último, o código aqui no GitHub, né? Então, para acessar esse código no GitHub, é só digitar aqui o link, github.com/DaniloSI, e aqui a gente clica nesse link, nesse primeiro aqui, o Covid-19 Espírito Santo, e basicamente esse aqui é o repositório do GitHub. Então, você acessando aqui, você vai ter aqui um passo a passo de como executar esse projeto. Então, aqui a gente tem um sumário sobre a visão geral, aquele diagrama que eu exibi agora há pouco, né, na apresentação, e também a gente fala aqui sobre a estrutura do projeto, como é que ele está organizado, a estrutura de pastas, no caso, né? Então, a gente tem aqui a pasta Dash, onde a gente tem o código-fonte do dashboard. Então, esse app.py, ele é o principal, é onde ele chama o dashboard, ele inclui os componentes visuais, então ele monta todo esse layout. Então, e a pasta Assets, né? Ela tem aqui o CSS, todo CSS que você colocar aqui na aplicação, ele vai ser incluído na sua página lá no seu dashboard. Basta você pegar aqui colocar o CSS que você quiser, quantos CSS você quiser, quantos arquivos CSS ou JavaScript, todos eles serão executados na sua aplicação. Serão incluídos no seu dashboard. Essa pasta aqui, Components, eu criei para poder separar, né? Igual a Daniele perguntou lá, das dificuldades. A dificuldade que eu tinha era que todo o projeto estava inicialmente nesse arquivo, .py. Então, eu dei uma pesquisada, como é que faz para modularizar o código em Python, para trabalhar com módulos, né, em Python, e eu dividi a aplicação em vários módulos, e um deles é o Components, né? Então, dentro de Components, eu tenho outros submódulos, que é o de gráficos e o de mapas. Então, a ideia é aparecer mais componentes aqui dentro, né, dessa pasta, à medida que o dashboard foi evoluindo. Fora dessa pasta aqui, Dash, né, nós temos aqui a pasta Data, onde tem a malha do Espírito Santo, né? Se você quiser fazer seu projeto aí, e quiser já pegar essa malha já sem aquela Ilha da Trindade, né, que é uma localidade que está muito afastada do Espírito Santo, e geralmente, às vezes, ela não é utilizada, né? Então, você pode fazer uso dessa malha aqui, JSON. Se não, se você quiser fazer uma análise incluindo essa localidade, você pode pegar direto no site do IBGE, ela já vem completa já. Esse dado aqui, esse municípios.json.csv, ele tem aqui aqueles indicadores, né, municipais já pré-processados, padronizados. Então, aqui a gente tem municípios em letra maiúscula, em formato ASCII, né? Então, isso já torna bem útil já utilizar.
Aqui a gente tem outros indicadores, que é população estimada, a quantidade de população daquela região, né, de habitantes. Aqui a gente tem o salário mínimo médio, o índice de DH, mortalidade infantil, per capita. Então, tudo isso pode ser utilizado na análise de dados. E esse código de área aqui, ele tem o número tem o código da área, né? Basicamente é isso. E agora, vou voltar aqui agora no repositório. Aqui no repositório a gente também tem o link do dashboard, do HeroQuep, né? E aqui embaixo a gente tem também um tutorial aqui, ó, um passo a passo ensinando como você baixar o projeto na sua máquina e executar. Esse passo a passo ele ensina aqui usando o Linux, né? Do Windows não muda muita coisa, mas o que você tem que ver aí no Windows como é que faz para executar os códigos, né? Que é executado no PowerShell. Mas basicamente a gente tem aqui o pré-requisito, preparação do ambiente e a execução local. E basicamente é isso aí, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho futuro, vou voltar aqui. Um trabalho futuro também, uma possibilidade é utilizar esse dashboard e esses dados pré-processados para poder talvez fazer uma predição, né? A predição do número de casos. E você, através de algumas técnicas de aprendizado de máquina, né? De machine learning, de repente é possível você prever, fazer uma estimativa, né? Uma predição, né? Com certa margem de erro, né? Mas uma predição do número de casos futuros. Isso aí seria bem bacana ter um gráfico desse, né, lá no dashboard. E basicamente é isso, né? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário aí, né? Que aí eu respondo. Obrigado, Cláudio. Cláudio elogiou aí. Muito obrigado, Daniela. Que bom que gostou. Espero de verdade que esse trabalho possa, de repente, auxiliar alguém, né, que vai fazer algo parecido, que possa observar, já tirar alguma coisa já de útil, né, para poder utilizar. E basicamente é isso, né? E espero continuar evoluindo esse dashboard, continuar fazendo algo novo. E quem quiser acompanhar aí o desenvolvimento lá no GitHub, pode acompanhar, de repente contribuir, dar alguma dica ou perguntar alguma coisa. E qualquer coisa você pode perguntar também, né? Me enviar um e-mail aí, no meu e-mail, com alguma dúvida, que eu vou responder, entendeu? Eu respondo, tiro alguma dúvida, posso ajudar em alguma coisa. E basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vamos ver. A página gerada ficou muito grande. Tirei um Choropleth uns tempos atrás e bateu 20. Exatamente, esse é um ponto muito bacana. Então, o mapa coroplético, ele utiliza o GeoJSON, né? Então, no site do IBGE, você tem lá o endpoint, né? A URL, para você poder adquirir esse dado, esse GeoJSON representando o shape do município, ou do bairro, ou da localidade. Só que aí que está o problema, esse shape, muitas vezes ele já vem como padrão um tamanho muito grande, ou seja, uma qualidade muito grande. Por exemplo, se você pega uma imagem com uma qualidade muito grande, então ela vem muito pesada, né? Para você trabalhar ela e enviar para alguém, ou trabalhar, ela fica muito pesada, fica muito custoso o processamento. E lá no site da API do IBGE, tem como você especificar a qualidade que você quer baixar esse GeoJSON. Então, para poder plotar esse gráfico, eu escolhi a qualidade mais inferior possível, né? Que tem menos detalhes, né? E os polígonos eles são desenhados com menos detalhes, com menos lados. E basicamente isso aí fornece uma quantidade menor de tamanho, né? Para poder ser processado. Então aí fica mais leve para você renderizar um mapa coroplético. Deixa eu até ver aqui, de repente eu consigo acessar aqui a API do IBGE para poder mostrar essa opção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Basicamente é essa URL. Deixa eu ver. Aqui, ó. Basicamente a qualidade, que é esse parâmetro aqui, né? Qualidade,
você pode definir a qualidade que você quer o mapa coroplético não, o arquivo JSON, o GeoJSON. Então, você aí pegando uma qualidade mínima, você vai ter ali um shapefile mais leve para poder ser renderizado na tela. Aí, basicamente é isso. Não sei se responde sua pergunta. Responde sua pergunta? Tudo certo? Se tiver mais alguma dúvida aí, alguém, pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer aí o Latinoware, esse evento sensacional. É a primeira vez que eu participo dele e com certeza é a primeira vez de muitas, né? Com certeza vou continuar participando aí. Tem diversas palestras muito bacanas e sensacional. Vocês estão de parabéns, todo mundo, toda a equipe. Muito obrigado aí a todo mundo que me ajudou também, meu orientador. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail lá que eu estarei à disposição para poder ajudar. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo aí. Muito obrigado.